Olá pessoal, me chamo Thales Agrico e seja bem-vindo ao quarto episódio do Pode Direcionar. Hoje eu vou receber uma pessoa incrível, uma pessoa fantástica, e uma pessoa que ela faz parte da minha vida, viu? Minha esposa, a mãe dos meus filhos, a pessoa que literalmente tem me feito feliz a cada dia. E ela vai compartilhar um pouco de família, negócios com vocês, porque eu tenho certeza que você, às vezes, é um empresário que tem discussão, literalmente aí com a sua esposa, não consegue chegar no consenso e acaba isso atrapalhando dentro da sua casa. Então hoje vai ser literalmente um papo incrível, um papo que literalmente vai agregar muito na sua vida, nos seus negócios. Fique até aqui. Uma dica que eu dou para você, compartilhe com um casal que está precisando aí, que trabalha junto, que precisa ouvir um pouco, que eu tenho certeza que a gente vai contar histórias fantásticas que a gente viveu e conseguiu crescer. Lídia, fala um pouquinho sobre você. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você e eu acho que vai ser muito interessante. Isso que o Thales falou é sensacional. Envia para casais que precisam, porque a gente vê hoje em dia muitas pessoas, né, Thales, reclamando e falando da dificuldade de empreender em casal. É verdade. Lídia, fala um pouquinho sobre você, a sua trajetória, para as pessoas te conhecer um pouco mais, entender um pouquinho quem é você e o que que você vai agregar para elas hoje. Me chamo Lídia, hoje sou mãe da Manu e do Lucas, esposa do Thales. A gente empreende junto em todos os negócios, a gente está junto. E comecei a trajetória muito pequenininha, então com 9 anos eu já comecei a empreender. Meus pais montaram uma bomboniere para mim dentro do escritório deles, e lá eu vendia, bombom, bala, chiclete para os próprios clientes que entravam lá. E aí eu fiz isso porque eu queria comprar minha bicicleta e eles falaram: "Não, se quer comprar, vamos aprender", e foi aí que eu comecei, né, a minha vida. E aí, eu acho que em um mês eu já tinha feito o valor para poder comprar a bicicleta, e aí começou por aí. E aí depois disso já fui, participei de um projeto de criação da Câmara Jovem da minha cidade, que eu sou de Minas, então por aí foi indo, né. Mas a nossa vida empreendendo juntos começou desde 2018. É Que foi verdade. quando a gente decidiu empreender juntos, ele saiu do emprego dele e eu saí do meu, para que a gente conseguisse aí criar juntos, né, amor, um negócio juntos. Ele já empreendia sozinho, mas juntos, a gente se uniu, né. Ô, Lídia, eu vou fazer algumas perguntas para você. Eu queria. É muito difícil fazer um podcast com a sua esposa, sabia? Porque tem hora que dá vontade de chamar de amor. Só que eu vou falar uma coisa para você. Eu vou ser bem profissional aqui, porque eu tenho certeza que a gente vai agregar muito na vida de vocês. Você. É uma dica que eu dou para você. Você acha que um casal deve empreender junto? Você acha que é errado, é certo? Qual é a dica que você dá para as pessoas de casa? Eu acho que todo casal ele tem que empreender junto. Eu acho que a mulher ela é muito comum a mulher falar: "Não, o meu marido vai empreender, eu vou deixar ele". Só que a mulher ela é o pescoço, ela é a direção, ela é o sustento da casa. E quando ela tá junto é muito mais fácil, porque ela sabe direcionar, ela sabe guiar. Eu sempre falo que 2 é melhor que sejam 2 do que um, porque quando ele tá sozinho, é muito mais fácil ele derrubar o peso que tá todo sobre ele. Então, os casais eles têm que empreender juntos. Mas Lídia, e a dificuldade, e as brigas? É tudo questão de aprender a lidar. É tudo questão de amadurecimento, é tudo questão de crescimento, porque quando a gente vai crescendo, quando a gente vai amadurecendo, a gente vai desenvolvendo juntos. Então eu falo, eu sou a mulher que falo. O homem é o provedor, o homem é o sacerdote, o homem é o cuidador, mas a mulher ela tem que ser a auxiliadora. Ela não pode só simplesmente jogar a bucha e falar assim: "Não, ó, vai lá, se vira e carrega o fardo tudo sozinha, eu não tô aqui pra te suportar", não. A mulher ela tem que estar para suportar o marido, para a hora que ele não aguenta mais, é ela ser o suporte, para ele não ter o sufoco sozinho. Ô, Lídia, eu vejo um grande problema hoje na sociedade, que eles ensinam muito que o homem tem que se lascar pela mulher. Eu sou a favor disso, eu acho que isso é uma realidade. Porém, o que que acaba acontecendo? Eu tenho visto muitas empresas quebrando por conta disso. A mulher, ela joga a responsabilidade 100% em cima do homem, o homem tem que literalmente custear tudo, que eu acho que é dever do homem, o homem tem que literalmente bancar a mulher no que ela sonha. Mas o que que você fala desse fardo que às vezes a mulher joga sobre o homem é mais devagar, não consegue trazer resultado e quem sofre a consequência é a família toda? Tudo é entender o profissional e o homem que você tem do seu lado. Tem gente que sabe que, poxa, pode largar, pode fazer, que a pessoa vai chegar e vai fazer e que se dane e vai dar certo. Mas tem homem não, tem homem que ele precisa de suporte, ele precisa de apoio. Emocionalmente ele é mais fraco, ele precisa daquele tempo todo a mulher tá motivando e incentivando.
É algo que é claro. Poxa, eu sei que meu marido é mais devagar, eu sei que meu marido é mais emocionalmente fraco. Eu preciso estar lá para dar o suporte. Não quer estar para dar o suporte? Não gasta. Não gasta porque ele não vai ter um fardo tão pesado depois para suportar. Agora, se o seu caso é como o meu, que você sabe que você tem um marido que vai, independente do que for acontecer, ele vai se lascar, ele vai fazer, minha filha, vai curtir a vida, vai sair para gastar. Mas se não é o seu caso, você precisa estar lá para dar suporte. Essa modinha de o homem vai se lascar sozinho, tá quebrando empresas. E eu vou lá, eu vou gastar, eu vou fazer, eu vou viajar, vou fazer tudo que eu quero fazer e depois ele vai se virar. Você sabe que você não vai ter um provedor do lado para se virar, ele não vai dar conta sozinho. Eu vejo muito isso, Lídia, até um caso nosso mesmo, né? Eu vejo muita gente fala assim: "Ah, não, meu marido, eu vou ficar em casa, meu marido vai fazer a parte dele e acabou". Eu acho que isso é muito pessoal para onde o casal deseja chegar. Também. Eu e a Lídia, por exemplo, a gente empreende, a gente trabalha junto, não é por obrigação, a gente faz isso porque A gente ama. a gente gosta de fazer o que a gente faz e a gente sempre vai fazer, independente do resultado financeiro que tiver ou não. Eu vejo assim, por exemplo, outros casais também, o Wendel Carvalho com a Karina Peloy, Karina Peloy, aí pega o Paulo Vieira com a com a Camila Camila Vieira. Vieira. Por que eles fazem isso junto? É o propósito que eles trabalham. Sim. Eu vejo muito casal desalinhado no propósito, porque acontece o quê? Infelizmente, as pessoas, elas usam a empresa como uma fonte de renda. A É mulher exatamente usa, isso. ela quer usar a empresa como uma fonte de renda, o marido trazer a renda para ela. Eu acho exatamente isso, Thales, porque é o propósito. Quando o casal, ele não tem o propósito alinhado de fazer a empresa crescer, de prosperar juntos, é aí que entra, Thales, o caso desses casais que vocês falaram, da gente, é o propósito. O nosso propósito é fazer a nossa empresa de um propósito. Quando o casal, ele só usa aquilo para fonte de renda, para sustentar a família, não vai dar certo trabalhando junto. Por que a gente se suporta? Esses casais que a gente começou se suportam trabalhando junto. É um propósito maior, são vidas que vão ser alcançadas, são pessoas que vão ser alcançadas. Não olha só o cifrão no final das contas, não olha só o que isso vai me trazer de retorno, não. Traz o que as pessoas vão ter de retorno, mesmo que isso não traga para mim agora nesse primeiro momento, mas o que as pessoas vão ter. Então, eu vejo muito isso mesmo, realmente eu concordo, porque quando se trabalha por um propósito é fácil trabalhar em casal, quando não se trabalha por propósito, é por dinheiro, é para sustentar a família, é mais difícil. Isso aí é complicado, porque eu vejo muitas pessoas passar por crise em relação a várias crises por esse motivo, né? Eu falo para Financeira, você, conjugal. financeira, conjugal. A ECE hoje, eu estava até conversando com a Lídia, a ECE hoje, ela é patrocinadora de uma célula, para vocês terem noção. A gente fez aqui em Alphaville, até a primeira vez a gente colocou 50 pessoas e a empresa, ela pagou todo o custo desse evento, dessa célula. E ela tem o objetivo de bancar esse projeto. Então, o que acaba acontecendo? É uma empresa que ela é usada para abençoar vidas e ela é utilizada também para abençoar o reino. Então, não adianta nada, eu vejo hoje o que acontece com as pessoas. Elas são muito imaturas nesse aspecto. Elas usam a empresa, elas têm a empresa delas, mas é só para pagar as contas final do mês e acabou. E aí deu tudo errado, é um negócio meio sem, não é sólido. E essa falta de solidez acaba refletindo na família, né? Sim, Ô Lídia, você acha que é importante um casal viajar? Viajar bastante? demais, O que você indica para as demais. pessoas aí? Viagem, se você quer ir para um próximo nível na sua vida, você tem que investir em viagens. A gente faz coisa de 3, 4 viagens por ano. Dessas 4, entre 2 a 3 é só eu e o Thales. A gente já tem um monte de viagem programada para o ano que vem, a gente vai para Israel, esse ano a gente vai levar as crianças para Disney, a gente vai para Chicago, mas assim, por que, Lídia, que vocês investem tanto nisso? Se a gente quer chegar em lugares cada vez mais altos, a gente tem que sair da nossa realidade. Quando a gente vive só aqui no nosso mundinho, por melhor que ele seja, a gente falta experiência. Por quê? Eu tô aqui que nem um cavalo com um cabresto e tô só enxergando, eu enxergando vocês. Eu esqueço que aqui tem o Thales, eu esqueço que aqui tem outra câmera, aqui tem um copo de água, aqui tem uma flor. E quando eu começo a abrir, expandir minha mente para poder ver o que tem lá fora, eu trago coisas novas para o meu negócio, eu trago experiências novas para negócio, casamento, família, para amizades, porque eu começo a gerir de uma forma diferente, vendo experiências diferentes. Isso é fenomenal, porque assim, são culturas diferentes, é o momento que você tem. Eu vejo hoje o casamento, tudo que é em excesso se torna algo ruim.
Por exemplo, tem gente que às vezes vai na igreja, mas vai demais que se torna uma pessoa extremamente religiosa. O religioso, ele é ruim, não é bom o religioso. Então, o que que é interessante? Até trazendo para o lado familiar, é a questão de filhos. Eu vou até a Lídia vai falar um pouquinho, mas eu sou uma pessoa que a Lídia, ela sempre me apoiou em todos os aspectos em relação a filho. Quando eu cheguei em Alphaville, eu precisava crescer, eu precisava romper algumas coisas da minha vida, a Lídia nunca deixou em nenhum momento a questão da minha filha, que era bebê, atrapalhar, porque ela sabia onde eu ia chegar. Então, essa questão de filhos, tem que haver um equilíbrio para o casal romper, Lídia? Qual a dica que você dá pro pessoal? Gente, a mulher é o que a gente estava falando da questão de equalizar. O marido é provedor. Isso daí a gente nunca vai tirar do homem. Não é porque a gente vai trabalhar por um propósito, porque a gente gosta, que a gente vai tirar a provisão dele, não. Mas quando eu cheguei aqui em Alphaville, que ele estava se desdobrando para criar novas oportunidades, criar novos negócios, o que que eu falei? Eu vou me resguardar em casa. Na época eu não conseguiria contratar uma babá. O que que eu fiz? Vou me resguardar em casa com a Manu. E o que que eu vou fazer? Eu vou cuidar da criança. Eu vou cuidar, vou amar, vou direcionar ela. Lídia, mas não sente falta do pai? Sente, muita falta. Por isso que no momento, seja 1 hora que tiver de qualidade, é melhor 10 sem qualidade, porque tá preocupado. Então o que que eu fazia? Eu ficava com a Manu, o Thales tinha 2, 3, 4 horas de qualidade no dia. Às vezes não conseguia ter esse tempo, tinha 1 hora. Mas eu focava em amar ela, em suprir a falta que ela se sentiria do pai, porque eu sei que quando o pai chegasse, ia ter 1 hora, 2 horas, meia hora que fosse de qualidade. Porque 15 minutos vale mais que 10 horas distraído com outra coisa. Então, assim, as mulheres, elas têm que entender o tempo do homem. A mulher, ela é muito mais madura que o homem. A gente vê um homem com 40 anos, a mulher precisa ter 28, 29 anos para ter a mesma maturidade emocional, intelectual do homem com 40, 35, 40 anos. Então, a mulher, ela tem que ser sábia ao ponto de entender qual é o momento do homem. Meu marido precisa de mim no mesmo propósito, ele precisa de mim sendo o esteio da casa. Então, a minha dica para vocês hoje é: se vocês já estão num ponto que vocês podem ter tempo de qualidade, tá? Nunca esquecendo isso, porque a criança precisa ser amada, a criança precisa ser cuidada, protegida pelos pais. Mas se vocês estão num tempo de escala, que os dois precisam estar juntos no mesmo propósito, vai os dois. Se é um momento que só o homem precisa estar, fique em casa, supra esse momento. Lídia, mas a criança tá chorando, a criança tá mal, eu vou ficar gritando, ligando pro meu marido que eu não tô suportando. Não, suporta. Liga para sua mãe, liga para o seu pai, liga para o seu avô, liga para sua tia, que seja, distrai ali, converse ali. Na hora que a criança dormir, tire 1 hora para você tomar um banho de 1 hora sozinha, mas deixe o seu marido levar a família para um próximo nível. A falta de sabedoria hoje, num casamento, ela literalmente tem sabotado muitas famílias. Eu vejo isso hoje. Eu sou uma pessoa que eu chegava às vezes, quando eu vim para Alphaville, praticamente 8 anos atrás, eu ia 3 horas da manhã na plataforma do Marçal, eu fiz a gestão das empresas dele, e a Lídia nunca me ligou, Thales, vem aqui me ajudar e tal. Por que que ela não fazia isso? Porque ela sabia onde a gente ia chegar. Então, o que que acontece? A falta de sabedoria tem literalmente causado uma tempestade dentro da sua casa, porque às vezes você não tem sabedoria. Deixa eu falar uma coisa pra você. O homem, ele tem que ter a cabeça tranquila para ele produzir. Se a mulher fica perturbando, no sentido assim, desnecessário, se a mulher se deixa filho, o homem já não consegue atuar igual uma mulher. Ele não é dinâmico. Se ele está com a cabeça literalmente cheia, ele não vai produzir e ele não vai trazer resultado para sua casa. Então, o que que você tem que entender? A mulher precisa ser sábia para ela saber lidar com isso aí, e o homem também, né, Lídia? Não adianta puxar só a sardinha pro lado do homem. Eu vejo muitos homens, assim, que eu lido muito com o casal, às vezes muito agressivo com a mulher, às vezes homens, assim, que literalmente extremamente autoritário com a mulher. É o que eu falo pra você, o seu autoritarismo não vai ganhar o respeito da sua mulher. Literalmente, ela vai olhar pra você e nunca vai te respeitar. Vai distanciando cada Vai vez mais. distanciar cada vez mais. Então eu vejo hoje, literalmente, é pesado falar isso, mas 80% dos casamentos que são, literalmente, acontece o divórcio, se é empresário é por causa da empresa. Porque eles não têm essa sabedoria de lidar com isso. Entendeu? Então, assim, é um grande problema isso. Tem que haver um grande equilíbrio. Eu acho que
em relação a filhos, em relação a viagens, em relação a empresas. É outra coisa que é interessante, né, Lídia? Eu sempre colocava, você tem que ter um tempo de qualidade com a sua esposa. O que que é esse tempo de qualidade? A gente determinou um tempo da nossa vida, toda quarta-feira era o dia que a gente ia sair para ir num restaurante, né? Eu acho que é importante o casal ser casal. É o que eu falo para vocês. Infelizmente, as pessoas elas só cumprem a tabela delas. É esposa e marido, são irmãos, e irmãos têm que aprender a ser irmãos. Se é irmão, tem que aprender a ser irmão. Se é casado, tem que aprender a ser casado. Eu converso muito com muitas pessoas e eu vejo o quê? As pessoas falam, poxa, Thales, olha, um casamento de sucesso é como aquele primeiro olhar. Até o Paulo, né, que fala muito isso, o Paulo e a Lúcia, que é um casal de amigos nossos, aí são um casal muito querido. O Paulo fala assim, Thales, eu olho para a Lúcia como se ela fosse minha namorada, que eu tinha paciência no passado. Eu acho que essa impaciência acabou. O respeito acabou. Entendeu? Eu acho que assim, o casal ele tem que recalcular a rota, né, Lídia? Tem, e respeitar limites, eu acho que é um ceder pelo outro. Eu estava falando isso hoje em um lugar que eu fui. O segredo de um relacionamento, seja namoro ou seja casamento, mas principalmente no casamento, é um ceder pelo outro. Até que ponto o cônjuge está disposto a ceder por você e você ceder pelo cônjuge. Isso que o Thales falou de um respeitar o limite do outro é sensacional. É, qual que são as regras aqui no nosso? Eu odeio financeiro, odeio. Eu não quero saber, não quero, e o Thales não me perturba com financeiro, por quê? Ele sabe que isso é uma coisa que vai me estressar, ele sabe que isso é uma coisa que vai me perturbar, porque eu odeio números. O Thales já não gosta muito dessa questão minimalista de gestão de pessoas. E aí já fica mais para minha responsabilidade. Então é isso que é respeitar o limite. Por que, que muita gente briga por conta de empresa? Porque um não consegue respeitar o limite do outro. É o tempo todo um achando que tem que. Ele acha que você tem que resolver seu problema, você acha que você acha que ele tem que resolver o seu problema. E não é assim. É o respeito do limite, é o respeito mútuo que eu falo, entre um respeitar a área e o limite do outro. Eu acho que é assim. E as pessoas, elas têm que entender, até voltando bastante no limite, Lídia, eu falo muito a questão, acho que o empreendedorismo em casal é que as pessoas querem mais ouvir. A minha família, ela ama a empresa que a gente tem. O meu filho, ele todos os dias a gente vai orar, eles abençoam a nossa empresa. Por que que eu falo isso para eles? Eu não jogo como um peso, mas hoje eu vejo pessoas falando: "Ah, o papai vai trabalhar e vai deixar você". O que que acontece se futuramente aquele filho tiver que fazer uma sucessão? Ele vai falar: "Eu não, meu pai me abandonar para ficar na empresa". Eu Ele vejo não isso um vai grande querer, problema. ele não vai querer que o filho dele É. sofra aquela pressão E, psicológica que a mãe às vezes impôs. e isso por falta de recompensa. Por qual motivo? Eu falo assim, às vezes, com meu filho, Lucas, é o menorzinho de 4 anos. Eu falei assim: "Filho, papai vai trabalhar porque a gente vai para Disney". Aí ele falou: "O papai vai fazer reunião para a gente ir para a Disney". Então ele entende que aquela empresa, aquele trabalho, ele tem uma recompensa. Uhum. Então eu vejo hoje muito problema entre casais, empresas, família, é a falta de recompensa. Tudo que você faz tem que haver uma recompensa, gente. Eu vejo hoje, Lídia, casais atribulados, devendo numa situação assim complicada, e eles não tiram literalmente para ter um momento de recompensa. Cara, nenhum ser humano, ele precisa ter momento de recompensa. Isso é literalmente a descompressão sua, por mais que assim, Thales, vou ali na Avenida Paulista comer um cachorro quente, um sorvete, cara, pega e vai, porque é o seu momento de recompensa. Você acha que é legal, Lídia, esse momento de descompreensão? O casal precisa ter isso? Demais. O casal, ele precisa, a família, mas mais específico o casal que trabalha junto, eles precisam distrair. O que que acontece? Quais são os tipos de matar um animal, por exemplo? Tem muitas técnicas, mas uma delas é colocar um animal no nível de estresse tão grande que ele acaba tendo um ataque cardíaco. E assim é com a gente. Se a gente ficar só num ambiente de estresse, só num ambiente de reclusão, só num ambiente de estresse, briga, problema financeiro, problema com o funcionário, o que que vai acontecer? Uma hora você não vai aguentar mais, vai dar um piripaque, seja na família ou seja em você, saúde, pessoa física. Então precisa ter esse momento de compressão, precisa ter esse momento de lazer em família. Nunca se esqueça que precisa ter um momento de lazer para o casal e para a família. A família não pode, porque daí eu falo, então eu vou deixar, vou sair só com meu marido e as crianças vão ficar e não vão ter nunca um momento de lazer. Não. Veja o que eles gostam. Meus filhos é a coisa mais fácil do mundo agradar. Leva eles no coco bambu que eles vão ficar sorrindo daqui até aqui. Então, assim, não tem. Pega o que mais gosta, seja ir comer um picolé na praça, o que for. Mas tenha momentos de lazer.
com o seu com a sua família. Ô Lídia, falar um pouquinho de casamento e espiritualidade. O que que você acha interessante da questão de casamento e espiritualidade para um casal? O que que você acha que é produtivo isso? Um casamento de sucesso é aquele que tem é o cordão de 3 dobras, né, que é Deus, o marido e a mulher. Então eu acho que sem Deus é muito difícil um casamento ir pra frente. Não é religião, é Deus. A gente precisa estar centrado naquilo que a gente está fazendo com Deus. Sem Deus a gente não chega em lugar nenhum, e quando a gente tem Deus no nosso casamento, é muito mais fácil tudo dar certo. O casamento dar certo, as escolhas darem certas, então, assim, eu acho que Deus é fundamental no casamento. Ô Lídia, fala um pouquinho para as pessoas, até legal a gente conversar, um pouquinho como a gente se conheceu, porque eu acho que assim, a gente falou de fé, a gente falou de negócio, a gente falou de família. Conta para as pessoas um pouquinho, até para elas conhecerem um pouco a nossa história, como a gente se conheceu, como foi tudo, entendeu? Até para a gente literalmente passar isso para as pessoas em casa. Então, de repente você tá namorando, você quer saber um pouco mais de como ter um casamento literalmente de sucesso. É muito engraçado, é que a gente estava acabando de falar da importância de Deus num relacionamento. A gente se conheceu na igreja, por incrível que pareça, a gente se conheceu na igreja, e assim, eu falo que esse é o sucesso do nosso casamento. Muitas pessoas falam pra mim: "Ah, mas hoje em dia não tem homem, hoje em dia não tem você não acha nada, isso, aquilo outro". Tá procurando o lugar errado. A gente se conheceu na igreja, né, Thales, acho que vai fazer 11 anos que a gente se conhece, né, Thales, 10 anos juntos. E a gente se conheceu na igreja, e aí a gente começou a conversar, e aí foi indo. Ele tocava E guitarra, eu cantava. E foi muito incrível, viu, gente? Hoje eu falo pra vocês, a gente tem um casamento bem-sucedido, um casamento, não é um casamento de fachada que não precisa ser forçado, cada um respeita o outro. Tá, tem as desavenças? Tem, mas é muito legal, é produtivo. Todo dia a gente se ama cada dia mais. Lídia, fala para as pessoas um pouquinho qual que, na sua opinião, qual foi o maior desafio que a gente enfrentou ao longo desses 11 anos aí no casamento? Uma coisa assim bem difícil para você, para nossa família de repente. Acho que o maior desafio foi quando a gente decidiu vir pra Alphaville. Eu acho que foi a decisão mais difícil. Eh, Foram 2, né. Foi a decisão de você deixar a Nissan estabilizado, estruturado, porque eu estava com depressão e eu queria ficar mais próximo da minha família, então a gente voltou para minha cidade de origem, mas foi um momento muito difícil, porque decisões são decisões difíceis, mas eu falo que foi isso que foi o impulsionador para que a gente chegasse onde a gente chegou hoje. Mas assim, que eu falo que mais impactou a nossa família, foi ter vindo para Alphaville, porque foram momentos difíceis, que claro que foi a dificuldade que fez com que a gente chegasse aonde a gente chegou, mas foram momentos de solidão, eu acho que os momentos que a gente ficou sozinho, o momento que a gente teve que se separar por questões financeiras também, eu ficar em Minas e ele ficar aqui, então eu acho que literalmente foi a questão de vir para Alphaville. Se separar para vocês entenderem, né, separar como casal, né. É, Foi se separar por quê? Eu não tinha condição de bancar minha família em Alphaville, para vocês terem noção, e eu fui morar na casa do Marcos Paulo de lançamento, que era sócio do Pablo até então, e eu fui morar na casa dele, porque eu não tinha condição de pagar aluguel, e a Lídia foi morar em Minas, na casa da avó dela, pra gente se manter firme diante de um sonho, né, Lídia? sim. Até foi interessante que um dia eu estava indo de madrugada depois de um curso do Pablo embora, e eu rodei o carro na pista, na Fernão Dias, e rodei, eu falei assim, só arranhou o para-choque do carro, dei umas 10 voltas e eu cheguei decidido a não voltar mais para Alphaville. E lembro quando eu cheguei lá em Minas, eu falei isso pra Lídia, eu falei, vamos passar perto, vamos passar junto. Então, de repente, as pessoas olham hoje a vida, tudo que tem, mas não sabem as necessidades que passamos juntos também. Eu, para vocês terem noção, a minha empresa é próxima do Green Valley, que era o local que eu ficava. Eu passei fome ali, pra vocês terem noção. Não foi. Parece que é legal falar, é bonito, é testemunho. Não, eu passei fome, necessidade. Meu primeiro salário dentro de Alphaville foi R$ 1.200. Entendeu? Então, assim, eu falo muito para as pessoas. Quando você tem um objetivo na vida, tudo aonde você quer chegar, você vai chegar. Depende principalmente dos contatos que você tem, os ambientes que você decide estar e aonde você vai aprender. Entendeu? Então eu fui essa pessoa que literalmente que lutou pelo meu sonho, lutou pelo sonho da minha família e todos os dias não paro de lutar. Se eu parar de lutar é porque acabou o propósito, entendeu? E eu tô novo ainda, a gente tá novo, a gente tem muita coisa para sonhar, para projetar, né, Lídia? E existe um ditado que fala que as pessoas querem a pinga que eu tomo, mas não querem os tombos que eu levo. Às vezes as pessoas só querem o sucesso que você tem.
As pessoas não vê os bastidores, as pessoas não veem tudo que você precisou percorrer para chegar até aqui, as lutas, as dificuldades, e por isso que você tem que andar no ambiente sempre de pessoas maiores que você, por quê? Se você elimina muita inveja, você elimina muita frustração de pessoas, de terceiros, porque a pessoa tá vendo ela vivendo aquela realidade, medíocre às vezes, e ela vê você vivendo a vida que você vive, o que que acontece? Ela vai sofrer, porque ela fala assim: "Poxa, por que que pra mim não é assim como foi pra ela?", mas não vê os tombos que levou por conta da É pinga. até legal, né, que eu tenho foi a última mensagem que eu falei na célula, Mateus 24, que fala um pouquinho, Lucas 24, que fala um pouquinho da história de Emaús, do caminho de Emaús, né, de Jesus. O que aconteceu ali naquele caminho? Os dois discípulos, eles vazaram, eles foram embora de Jerusalém, e o que que aconteceu com eles? É porque eles deixaram de crer, porque o plano de redenção tinha acabado, que Jesus tinha morrido, e eles foram reclamando no caminho, até que Jesus encontrou com eles e eles foram trocando ideia como se nem fosse Jesus. O coração deles bloqueou diante da tristeza que eles viveram. Então eu vejo muitas pessoas hoje, casamento, diante de toda a dor, tristeza, amargura, traição, tudo que acontece, o que que acaba acontecendo? O coração do casal fecha, eles não conseguem enxergar, o coração deles não queima para o novo, para recalcular a rota nova, entendeu? Então, assim, é isso que eu quero que as pessoas levem de lição hoje assistindo esse podcast, que literalmente abra seu coração, libere perdão. De repente você não consegue liberar perdão na vida do seu cônjuge. Ou você segue a sua vida, ou você libera perdão para ficar junto, que não dá é para ficar no meio do caminho, porque senão não prospera, né, Lídia? Então, assim, o que que você diz para as pessoas em respeito disso? De liberar perdão na vida do cônjuge? Você acha que é interessante fazer isso para o casamento A fluir? gente tem que perdoar, independente de qualquer coisa. Eu falo que, assim, a única coisa que você não deve que você tem que perdoar, mas você não deve aturar, é em casos de abusos. Não só, abusos emocionais, mas abuso mesmo, a mulher que apanha, a mulher que é agredida, isso você não precisa aguentar. Você tem respaldo bíblico. Mas poxa, eu acho que o perdão é obrigação do cristão, o perdão é obrigação da pessoa que quer seguir a vida em paz. O perdão ele diz mais sobre você do que da outra pessoa. A pessoa não precisa nem saber que você perdoou, mas você precisa perdoar, porque quando você tá com o seu coração livre, você vive uma vida em paz. Agora, Deus trabalha na restauração. Deus trabalha na restauração de famílias, Deus trabalha na restauração de casamentos, mas nunca ature aquilo que você não é obrigado a aturar. Se você é agredida, se você apanha, vá conversar com o seu pastor, converse com alguém, você precisa procurar ajuda, mas o perdão ele é obrigação. Se você já foi traída, se você já foi traído, se você já foi humilhada, humilhado, se você tem algo que você precisa perdoar o seu cônjuge, você precisa perdoar e viver uma vida nova. Existe a restauração, tem como, pessoas mudam. Deus, se não mudasse, a gente veria as pessoas morrendo aí, pecou, morreu, errou, morreu. Não é assim. Existe a restauração, existe a recuperação de casamentos. Então, perdão é uma obrigação sua, mas lute pela restauração também. Eu acho que muitos casais, eles terminam à toa. Não à toa que eu digo, mas, eles terminam podendo ter um potencial de crescimento muito grande, de amplitude muito grande. E Lídia, para encerrar assim mesmo, qual a mensagem que você daria hoje para os casais em casa? Qual que seria a mensagem? Eu também vou falar, tá? Apesar de estar entrevistando você, mas eu queria que você desse uma mensagem para as pessoas de casa, os casais que estão assistindo esse podcast hoje. Cuidado com as decisões erradas que vocês tomam. Uma decisão, seja uma escolha, de uma palavra que você fale, de uma atitude que você toma, isso não tem como voltar atrás mais. Então, meu conselho para vocês hoje é: cuidado com o que você fala, cuidado com o que você tem medo, cuidado com o que você planeja, cuidado com o que você deseja, porque isso vai acontecer. Então, se você deseja algo bom, pode ter certeza que isso vai vir para sua vida. Se você preocupa ou pensa em coisas ruins, pode ter certeza que isso também vai acontecer. A Bíblia é muito clara quando ela diz que Deus está para nos ouvir. Então, quando a gente preocupa, a gente abre um portal para o mundo espiritual para aquilo virar realidade. E da mesma forma, quando você fala, meu sonho é comprar um ar-condicionado, e você fala, eu vou comprar um ar-condicionado, isso vai acontecer. Então, se você tem uma preocupação, guarda isso na sua mente. Ah, porque eu tô sem fluxo de caixa e mês que vem a empresa, e aí como que eu falo isso para minha esposa? Guarda essa preocupação para sua cabeça. Você não precisa soltar isso
nem exclamar isso em voz alta e nem agir com preocupação, porque o mundo espiritual, o universo, ele tá aí para poder pegar a sua preocupação e transformar isso em realidade. Então, Eu diria para as pessoas, tenha sensibilidade e entender que a sua vida é feita de fases, tá? Se você for entender, existem 4 estações no ano e a sua vida é a mesma coisa. Tenha sensibilidade de passar de fases na sua vida, não viva uma vida literalmente rotineira. Eu vejo muitos casais vivendo uma vida como um zumbi, só no modo automático. Não faça isso. Entenda qual é o momento, tenha sensibilidade, às vezes, de ouvir a voz de Deus, falar para onde que eu vou, como eu vou, por qual motivo que eu estou vivendo aqui. Quantas vezes eu já passei com a Lídia situações que a gente não entendia o porquê, mas a gente só perguntava para que Deus, o Senhor quer colocar a gente nisso? O que que o Senhor quer mostrar pra gente? Então, todas as situações que você está vivendo na sua vida, só tenta entender o porquê você está vivendo aquilo e o que que Deus quer te mostrar. Porque aí sim vocês vão ter uma vida plena, viu? nenhuma árvore, nenhuma folha cai de uma árvore se não for permissão de Deus. Se você tá passando um momento ruim, ou é porque Deus quer te tratar, ou é porque alguma decisão errada você fez. E se você tá vendo um momento bom, é porque alguma coisa você fez talvez pra estar vendo aquele momento bom. Então tudo é cíclico. A vida é cíclica. O Tales fala muito sobre isso. Então você só está colhendo aquilo que você está plantando, ou então sendo trabalhado por Deus. Isso aí. Gente, muito obrigado, viu, meu amor, pela Obrigada participação. pelo Foi muito convite. especial, Espero que ele me convide mais vezes. foi muito legal. Ao quarto episódio já, ainda pode direcionar. Manda esse link, tá? Eu e a Lídia tiramos esse dia para abençoar a sua vida, a sua casa. Mande pelo menos aí, literalmente, para isso causar um impacto na sua vida, porque você está transbordando, entendeu? Mande para 2 casais que precisam ouvir esse podcast aqui, que eu tenho certeza que vai impactar eles. Muito obrigado, viu? Até a próxima. Até já.